Ter nascido no Brasil pode ser que seja uma bênção para ti, principalmente financeiramente. Isso pode parecer um assunto sem pé nem cabeça, mas raciocina comigo que no final vai fazer sentido. Imagina só se agora tu estivesse morando em outro país, nascido em outro país qualquer, até um de economia boa. Talvez tu tivesse agora dirigindo um carro melhor. Talvez tu tivesse com menos preocupação financeira e menos frustrado, mas não seria tão sagaz quanto tu é. Eu não sou de defender o Brasil não, mas eu reconheço uma coisa. Esse país forja a esperteza das pessoas. E não, eu não estou me referindo ao jeitinho brasileiro. Vai fazer sentido no final, calma aí. Se tu quer fazer grana, tu aprender a ficar muito sagaz, aprender a aproveitar oportunidades e aprender a se destacar financeiramente em momentos de penumbra e crise, esse vídeo é o local certo, esse canal é o local certo. Deixa o Ecopinito aqui, aperta a minha mão e escreva nos comentários Ecopinito aqui. Eu, Matheus, valorizo muito a proximidade e a lealdade com as pessoas. Portanto, eu gostaria que você tivesse uma relação de amizade comigo ao ver esses vídeos aqui. Interpretasse os vídeos dessa maneira. Como que eu faço isso? Apenas deixe Ecopinito aqui. E apenas conversa comigo como se fosse um amigo. Tu vai ver que essas conversas vão valer a pena, cara. Vão valer a pena. Deixa o Ecopinito aqui agora. O último vídeo postado aqui, postado ontem, falou bastante sobre o egoísmo ser uma virtude. E como que a gente usa essa virtude do egoísmo para prosperar. No final desse vídeo eu toquei na palavra janteloven. Uma palavra, assim, bem esquisita, né? Que vem lá dos países nórdicos. E eu vou usar esse link para começar o argumento desse vídeo. Vou usar minha cola, tá? Janteloven pode ser traduzida como a lei de Jante. Agora eu vou dar uma de nerd, tá? Esse é um conceito cultural escandinavo, tá? Ele veio de um romance dos anos 33, há bastante tempo atrás. Esse romance, ele apontou ali, o autor criou o Janteloven, a lei de Jante, que ela tinha um conjunto de premissas, né? Que criticava, de certa forma, ironizava o pensamento coletivista daquelas pessoas naquela época, que era um pensamento mais de comunidade. E quem cresceu no interior, assim como eu, vai entender bem o que eu tô falando. Principalmente se cresceu no interior mais para baixo do mapa, né? Vai entender bem o que eu tô falando aqui. Nessa época, os países daqueles lados lá do mundo viviam em pequenas comunidades. Pequenas comunidades mesmo, sabe? De, no máximo 1000 pessoas, pequenas cidadezinhas. E por serem pequenas, elas tinham que cuidar uma das outras. Isso é uma coisa muito boa. Pessoas vivendo, né? Comunidades autônomas, vivendo do que plantavam, do que criavam, gerando um senso de irmandade entre essas pessoas. Fazendo com que a vida ali fosse muito boa, muito bem vivida, muito bem aproveitada. Me lembra muito o lugar que eu cresci. Não estou comparando esse lugar à Noruega não, né? Mas era um lugar onde o senso de comunidade era muito forte. Hoje não é mais tanto, né? Um interiorzinho, mas com um senso de comunidade muito forte. As pessoas cuidavam umas das outras e isso fazia a vida ser muito boa. Só que quanto mais as pessoas cuidavam umas das outras, quanto melhor a vida era, mais confortável a vida era, menos comparação tinha, menos ambição tinha e menos progresso financeiro tinha, ou seja, menos rica a população era, menos egoísmo tinha e justamente o que o Janteloven ironizava e criticava era o individualismo, né? O senso do indivíduo, de tu tirar a luz do coletivo, da comunidade e colocar a luz, a ótica sobre si mesmo, né? Colocar a visão sobre si mesmo. Porque justamente esse estilo de vida neutraliza a ambição do ser humano. Inclusive, acredito que até hoje esses países são assim, porque são países muito bem sucedidos, com a qualidade de vida no talo, com impostos altos, mas que retorna para as pessoas, zero violência, né?
o máximo dos máximos de tudo que dá de uma vida boa. Pessoas assim não tem muito o que se melhorar, então elas ficam numa zona de conforto e elas têm uma ambição muito baixa, né? Elas não querem crescer, não tem porquê. Não tem porquê, né? Elas só têm que cuidar de si mesmas, da própria saúde mental e da própria saúde física. Não tem muito o que se preocupar com crescer financeiramente. Todo mundo tem grana. Gentloven era um conjunto de leis que criticava o conformismo. Eu vou ler essas leis para ti, não tem por que eu ficar muito em cima disso, mas eu vou ler por curiosidade. São leis para serem vistas de um ponto de vista irônico, criticando a falta de ambição das pessoas. Não pense que você é especial. Não pense que você é melhor do que nós aqui sendo a comunidade. Não pense que você é mais esperto do que nós. Não pense que você é mais importante do que nós. Não pense que você sabe mais do que nós, a comunidade. Ou seja, a comunidade está acima do indivíduo. Não pense que você é melhor em algo do que a comunidade. A comunidade é sempre melhor. Não ria de nós, não ria da comunidade. Não pense que alguém se importa com você de maneira individual. Não pense que você pode nos ensinar alguma coisa. Não pense que há algo que você possa fazer melhor do que nós. Ou seja, um conjunto de regras dentro de um romance na literatura escandinava criticando a maneira com que esses caras viviam as suas vidas. Se parar para pensar, o que ele estava criticando é exatamente o ponto que ele queria que as pessoas, como que ele queria que as pessoas fossem, é exatamente a maneira com que nós somos aqui no Brasil. Ou seja, um país desse jeito, no estado em que é, com todos esses problemas, ele atiça muitas coisas, boas e ruins, no ser humano. Ele atiça ambição, ele atiça a vontade de ser melhor do que os outros, que pode ser traduzido por inveja, né? Inveja. Ele atiça a inveja. Ele atiça a competição entre as pessoas. Ele atiça a falta de comunidade, a falta de irmandade entre as pessoas. Ou seja, não existe um conceito de comunidade. Para que isso? Né? Não faz sentido isso. Apenas em pequenos interiores, dos mais bonzinhos ainda tem isso. Para quem viveu no interior do interior mesmo, e foi para uma cidade grande, notou a diferença de que não tem amor na cidade grande, ninguém cuida de ninguém, mas em contrapartida, todo mundo cuida de si e todo mundo tem uma ambição muito mais desenvolvida. E se todo mundo no Brasil tivesse uma maneira de filtrar todas essas coisas que nos colocam como sangue nos olhos, né? Cara, eu vivo no Brasil, eu tenho que crescer, não tem jeito, a qualquer custo eu tenho que crescer. E a gente entende também por uma questão mercadológica que o Brasil e o seu o jeitinho brasileiro e a imensidão em que ele é, também traz uma coisa bem interessante, que é a inveja das pessoas. E inveja significa mercado aquecido. Inveja significa dinheiro no bolso de quem sabe vender. Além de que somos um país considerado latino. Um país que em sua grande maioria do mapa é considerado tropical. Muito sol, muita vitamina D, muito fogo no rabo, muita pele exposta, muito homem atiçado, todo mundo querendo comer todo mundo, vaidade, sexualidade, sensualidade. Isso significa grana no bolso. Isso significa que as mulheres necessitam se expor mais, porque aqui elas são mais bonitas do que as mulheres de fora do Brasil. Existe uma competição maior. Por elas serem mais bonitas, atiçam mais os homens consomem mais para conquistá-las. Por elas serem mais bonitas, atiçam uma rivalidade entre elas mesmas, fazendo com que a sua vaidade esteja lá no talo, fazendo com que a sua vaidade consuma muito dinheiro. E é por isso que o mercado da vaidade hoje é o mercado mais aquecido de todos os tempos. É por isso que, lembra-se, eu sempre falo de resolver problemas de ego, problemas de vaidade, isso dá dinheiro, isso coloca grana no seu bolso. Quando tu entende o comportamento das pessoas e converte isso em oportunidades de mercado, cara, tu entende que há sim grandes possibilidades no Brasil. Que apesar de uma grande crise estar vindo por aí, não só no Brasil, mas no mundo, não só no mercado, mas no individual também, há grandes possibilidades de ganhar grana, cara. Simplesmente por eu entender, cara, que quanto mais vaidosas as pessoas são,
mais elas compram. Quanto mais ego os homens têm, mais eles compram. Quanto mais mulher bonita tem no local, mais o homem consome. Cara, é assim que funciona o mercado. É essa visão que tu tem que ter. É essa mentalidade que tu tem que ter a partir de agora. Fora que a gente tá acostumado a lidar com malandragem, a se escapar de malandragem o tempo todo. A viver se esquivando de golpe, seja golpe de cima ou golpe de baixo. Eu mesmo, cara, quase caí num golpe esses dias aí. Enfim, sorte que eu fui ligado ali, quase caí num golpe aí, tava vendendo um freezer, o cara quase me deu um golpe. Mas isso não é assunto pro vídeo, né? Mas enfim, eu acho que isso deixa a gente muito ligado, deixa a gente muito esperto, e eu acho que até mesmo quando a gente vê programas, reality shows americanos, por exemplo, a gente vê que o nível de inteligência emocional dos americanos é igual a de um cachorro. Os caras são muito burros comparado ao brasileiro. O brasileiro é 1000 vezes mais esperto, 1000 vezes mais esperto, mais sagaz. Eles podem ter outras inteligências. O europeu tem outra inteligência, mas no Brasil tem uma sagacidade enorme, uma criatividade jamais vista. Especificamente dentro do marketing, que o marketing dos Estados Unidos ele está mais avançado, mas o marketing de conteúdo quem domina aqui somos nós. A gente se torna showman fazendo conteúdo. A gente consegue fazer as pessoas prestarem atenção em nós, por quê? Porque o nosso público não tem tanto poder de compra, não é só jogar uma oferta e ele vai comprar. Eu tenho que persuadir, eu tenho que convencer, eu tenho que argumentar. Isso me forja a ser uma pessoa 1000 vezes melhor de inteligência emocional, lábia e inteligência comercial. Coisa que os outros não têm. E nós estamos em primeiro plano nesse ponto. Nós somos os melhores do mundo nisso que eu chamo de capital digital e inteligência comercial. Vai por mim. Não tem ninguém tão bom quanto nós, brasileiros, nesse quesito. Teus mentores, quando se trata disso, devem ser brasileiros. Teus mentores de riqueza devem ser brasileiros. Teus mentores de marketing devem ser brasileiros. Teus mentores de conteúdo, grana, capital digital devem ser brasileiros. O Brasil é um país lixo. Mas o brasileiro é esperto, justamente por morar no Brasil. Somos forjados e de um jeito muito específico. Por exemplo, somos forjados na esperteza, mas é diferente de alguém que está forjado num país extremamente pobre, que está meio que conformado com a pobreza. A gente tem um país rico em muitos pontos, pobre em outros pontos, e essa discrepância faz justamente favorece, né, essa questão de a gente ser um povo muito, muito esperto. Eu quero que tu pegue essa esperteza do Brasil, traga para dentro de ti, internalize, mas não só isso, que tu entenda que a vaidade como um todo, a beleza, a sensualidade do Brasil, a comparação, o jeitinho brasileiro, a inveja das pessoas, tudo isso faz com que as pessoas consumam mais. Mercado aquecido. Ah, mas vai ter uma crise. Cara, nesse ponto o brasileiro é um pouco besta, né? Porque mesmo com uma crise diminuindo o poder de compra do Brasil, ele não deixa de consumir. Bem pelo contrário, a frustração faz com que ele consuma ainda mais. É bom para quem vende. Se tu não tá vendendo alguma coisa, não tá prestando algum serviço, não tá empreendendo em alguma coisa, cara, tu tá se atrasando aí. Tá se atrasando. Te vejo no próximo vídeo. Capital Digital, com 50% de desconto na descrição desse vídeo. Capital Digital é a sua escola de audiência. Transformando audiência em dinheiro, em patrimônio digital. Te ensino a fazer tudo isso lá. Tá na pré-venda, as aulas estão sendo gravadas ainda, vai ficar na pré-venda até eu terminar de gravar. Metade do valor, aqui embaixo, na descrição.